Olá pessoal, muito bem-vindo de volta. Para que ter uma semana calma e tranquila, se podemos ter mais uma semana agitadíssima? No período que vai de 15 a 21 de setembro, a gente tem a preparação para o próximo eclipse. Isso mesmo, teremos mais um eclipse no próximo domingo, no dia 21. E daqui até lá, a gente vai se organizando para mais um grande evento, na verdade o último eclipse do ano. No vídeo de hoje eu falo sobre este movimento e todos os outros trânsitos planetários mais importantes para o período. Vamos começar? Bom, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Aline Macari e este é o canal da Astróloga. Deixe a sua curtida, clique no sininho para você receber as notificações e inscreva-se no canal para você continuar com a gente. Além disso, acompanhe a Astróloga nas redes sociais, a gente se vê nas mais variadas redes pelo @aastróloga, simples assim. Bom, vamos começar pela lua minguante. A gente está vindo, na verdade, do dia 7 de setembro, que houve um eclipse de lua cheia no signo de Peixes. Para quem não entendeu de onde a gente está vindo e para onde a gente está indo, eu deixo o vídeo do eclipse de 7 de setembro para vocês. E essa é uma semana de lua minguante. Teremos a lua minguante até o sábado e aí no domingo o eclipse. Mas vai rolar muita água debaixo dessa ponte até o domingo, então vamos com calma. A lua minguante, portanto, ela é uma lua que fala pra gente sobre o fechamento de determinados ciclos, né? E não é por isso menos importante. É um momento, digamos, de conclusão de algumas situações que ganharam o seu apogeu justamente na evidência da lua cheia eclipsada do dia 7 de setembro. Então aqui a gente está falando, em alguma medida, de apogeu e queda, de um momento de máxima tensão e agora de finalização. Por isso, situações da vida coletiva e da vida pessoal podem estar parecendo chegar ao final, mas só parecendo, né? Porque a gente tem outros capítulos logo mais. Bom, isso vai desde situações internacionais, grandes situações estão acontecendo hoje no mundo, passando pelo julgamento de Bolsonaro e companhia, que foi a grande marca da semana passada, histórico ao redor do eclipse histórico na data de aniversário do Brasil, tudo isso muito simbólico, né, e sincrônico, e eventos nas nossas vidas individuais também. Por isso eu falo, né, para que se acalmar se a gente pode colocar mais fogo no parquinho, porque a gente está numa semana, de novo, que antecede um eclipse, né, e isso pode falar pra gente sobre situações de imprevisibilidade, grandes surpresas, guinadas, né, e reviravoltas. Isso tudo tem a ver com esse momento pré-eclipse. É muito interessante perceber o que aconteceu da semana passada, do eclipse para cá, também com a carga simbólica do signo de Peixes. É o último signo da roda zodiacal, muito focado em exílio, refugiados, migrantes, prisão, tudo que fica, digamos, afastado de alguma medida, à margem de em alguma medida na sociedade. E em Peixes a gente viu nada menos que um protesto de mais de 110 mil pessoas em Londres contra migrantes no país. Não quer dizer que a situação migratória no mundo está ficando cada vez mais complicada, porque se antes as pessoas sentiam uma xenofobia velada, agora está ficando cada vez mais evidente. Esse é um assunto muito importante. Bom, para quem quiser entender mais sobre os impactos dos eclipses nas suas vidas pessoais e sobre aspectos importantes para 2026, entre em contato comigo pelo e-mail abaixo e a gente marca uma consulta virtual personalizada para atender só as suas demandas, as suas perguntas, os seus questionamentos. Combinado? Aí a gente se encontra virtualmente. Bom, a Vênus tem aspectos interessantes essa semana, alguns favoráveis, outros nem tanto, que a gente deveria justamente dançar essa dança cósmica. A Vênus vai estar em alta entre os dias 14 e 17, portanto já vem do final de semana para cá. Nos últimos dias, ela, que está atualmente no signo de Leão, fez um sextil com Marte em Libra. Isso sugere momentos de amor, de partilha e de diversão. Momentos amorosos, são dois signos amorosos, Leão e Libra, e ainda mais em bom aspecto. E nessa semana, nesse mesmo período, ela faz um trígono, uma boa relação com Quirón, que está no signo de Áries, né? E esse é um momento muito importante para a gente viver reconciliações. Portanto, se for um momento para a gente viver com mais leveza e também a gente conseguir meio fazer as pazes e até pedir desculpas para o outro e ouvir desculpas também, acho que esse pode ser um bom período. Entretanto, Marte, o deus da guerra, o princípio do conflito, vai estar em cabo de guerra fazendo uma oposição a Quirón nessa semana, nesse mesmo período, de 15
a 17, né? E aqui a gente está falando de mágoas do passado que podem acabar enfrentando algumas respostas ríspidas, mesmo debaixo do verniz diplomático de Libra, né? Às vezes a gente toma uma lapada de uma maneira que a gente demora uns segundos para entender que aquilo foi uma lapada, porque Libra é de uma diplomacia que você só entende depois, né? Portanto, nesse período, prestar atenção, ouvir as queixas do outro. Marte em Libra pode usar essa boa qualidade de se conectar com o outro justamente para ouvir as queixas, Quiron, do outro. Isso é importante na relação, principalmente em se tratando das nossas queixas, em se tratando da maneira como o outro está agindo, né? E da relação sexual, porque aqui a gente está falando tanto de Quiron, que está em Áries, que tem a ver com sexualidade, e Marte, que é o deus da sexualidade também. Portanto, queixas na vida erótica, na vida sexual, na vida a dois, íntima. Esse é um assunto importante, óbvio, e sempre. Outro assunto importante que fala de conflito, radicalização de conflito e de mágoas, pode ser o assassinato, e será, com certeza, da liderança de extrema-direita daquele jovem rapaz nos Estados Unidos, e que pode aumentar ainda mais a violência política nos Estados Unidos. Esse tem sido um momento gigante naquele país. Só que tudo que acontece nos Estados Unidos pode reverberar no mundo, então é algo para a gente sempre prestar atenção. Daqui em diante eu falo sobre dois aspectos, alguns aspectos que são favoráveis, outros nem tanto, para Mercúrio. Mercúrio é o princípio da comunicação, do diálogo, da negociação, das viagens, dos estudos, portanto, quem estiver preocupado com isso, presta atenção nesse calendário. Mercúrio vai fazer uma oposição a Saturno e a Netuno entre 17 e 18 de setembro, e esse aspecto fica congelado lá no mapa do eclipse, então já é importante prestar atenção agora. Esse Mercúrio está nos últimos graus do signo de Virgem e ele faz uma oposição a Saturno e a Netuno. Nessa tensão, ele dificulta diálogos e dificulta os processos mercurianos, que são justamente esses. Portanto, documentos, notificações, negociações, conversas, tratativas, mediações, tudo isso vai ficar bem complicado durante esse período e também no período do eclipse, obviamente. Aqui a gente está falando, nas tensões com esses planetas, de intransigência, de negacionismo, de fantasia, de delírio. Tudo isso vai dificultar um bocado. Então a gente tem que tentar usar subterfúgios, habilidades ou mesmo silêncio na hora certa para a gente conseguir interagir, trocar com as pessoas, porque é isso que Mercúrio faz, é troca, intercâmbio. Logo na sequência, entre os dias 18 de setembro e 6 de outubro, Mercúrio entra no signo de Libra. E aí fica mais fácil, porque em Libra existe a facilidade de entender o outro, de querer ouvir o outro, de querer costurar acordos. E esse Mercúrio faz bons aspectos logo na sequência entre os dias 16 e 19 de setembro com Urano e com Plutão, tá? Isso acontece lá por volta da quinta-feira. Tudo isso traz uma capacidade muito maior de diálogo, de conversa, de abertura, de inteligência, de sabedoria, de estratégia para poder usar essas habilidades para conseguir o que se quer, para implementar o que se quer, para ouvir uma resposta positiva. Agora, a gente tem que levar em consideração que a gente está numa semana pré-eclipse, que acontece de novo no domingo, dia 21 de setembro. E quem sabe só depois desse período, quando Mercúrio em Libra estiver lá na frente, fazendo outros aspectos, a gente tenha mais capacidade, até depois da semana do eclipse, depois do dia 28, né? A gente já está falando de outubro, quem sabe a gente tenha mais facilidades, mas isso não significa que a gente vai ficar muito calado sem agir durante esse período todo. É só a gente entender como é que funciona o ciclo, né? Quais são os percalços, que é pra gente ir dançando conforme a música, né? Não é pra gente ficar paralisado. Bom, os próximos aspectos são aspectos com a Vênus, aí ela volta. Entre os dias 19 de setembro e 13 de outubro, ela muda de signo, sai do signo de Libra, ou melhor, do signo de Leão, e entra no signo de Virgem. No signo de Leão, um signo vigoroso, espera-se, imagina-se que a gente tenha feito o dever de casa nesses últimos tempos, que foi o período em que ela ganhou autoconfiança, força, autoestima, se sentiu gostosa, maravilhosa, poderosa, né? Se sentiu brilhante, ganhando mimos, sendo mimada, pelo menos deveria e mereceria alguns momentos da vida da gente, tão bom, né? Só que em Virgem, ela muda o tom. Depois disso tudo, ela pensa que amores e valores, porque ela também incide sobre questões econômicas, se tornam mais pragmáticos, mais pé no chão, a gente fica mais cuidadoso com a gente, com o outro, e mais exigente da oferta de carinho e da
do que se pede de carinho, do que se espera em se tratando de oferta, né, relacional. Dedicação é uma palavra, portanto, para Vênus no signo de Virgem, e é isso que a gente vai querer nos próximos relacionamentos. Mas tem um assunto que é interessante. A gente vive reclamando, o outro não está oferecendo, mas será que a gente está oferecendo? A gente anda tão desnutrido, de certa maneira, que às vezes a gente quer, mas a gente não tem para oferecer. Mas como é que a gente vai exigir se a gente não oferece? Aí vira uma ciranda, e aí a gente não sai dessa nunca. Aí o que acontece? Nos próximos dias, entre 19 e 21 de setembro, essa Vênus, que já vai estar exigente no signo de Virgem, vai fazer uma quadratura com Urano, que está retrô no signo de Gêmeos. Aí o que acontece? Quando ela fizer essa quadratura com Urano, de sexta-feira até domingo, provavelmente ela vai querer conversar sobre o assunto. Né? Só que em quadratura o negócio desce quadrado e aí pode rolar uma DR bem complicada e principalmente às vésperas de um eclipse, tudo pode ficar bem mais delicado. Então vamos com calma essa semana, de maneira perceptiva. Bom, o último aspecto que eu gostaria de falar no vídeo de hoje é sobre o eclipse do domingo. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilharem com suas amigas, com seus amigos, com seus inimigos, e também para vocês hyparem esse vídeo. O hype é um botãozinho aí embaixo no seu controle que avisa para o YouTube que esse vídeo é muito bacana e aí ele pega e compartilha com mais um monte de gente. Alguns seguidores do canal me disseram que tem lugares, países em que o hype não está funcionando ainda. Realmente não está, mas ele está chegando. Já já ele aparece e aí a gente vai conseguir compartilhar esse vídeo com muito mais pessoas e isso é fundamental para dar continuidade para esse projeto da Astróloga. Ele não funciona, o canal não funciona sem a ajuda de vocês. É fundamental que vocês participem também e principalmente se inscrevam no canal, porque assim ele vai crescendo. A gente conta com a ajuda de vocês. Combinado? Pessoal, a gente está aqui no meio da edição e eu esqueci de uma coisa importante que a gente não pode deixar para lá. Entre os dias 23 e 27 de setembro vai haver a Assembleia Geral da ONU. É na semana que vem, mas muita coisa vai ser orquestrada nessa semana, então vamos ficar de olho também. Bom, pessoal, vamos falar sobre o eclipse agora? Bom, o eclipse acontece neste domingo, 21 de setembro, numa lua nova no signo de Virgem. É a segunda lua nova em Virgem do mês. A gente está nessa semana no fechamento da temporada virginiana, os assuntos virginianos importantes do período e que ganham grande evidência bem no finalzinho do ciclo. Aqui a gente está falando de um eclipse solar que acontece a 29 graus do signo de Virgem, na conjunção de Sol e Lua, que é o começo de uma nova lunação, mesmo com o Sol no último grau do signo de Virgem. Então a gente inicia uma nova lunação, tá? Que são 28 dias, é um ciclo de 28 dias que começa eclipsado. Como todo mês eu faço vídeos sobre Lua Nova e Lua Cheia, que é o começo da lunação e o apogeu da lunação, a gente está falando aqui do início de uma lunação que já começa bastante complicada em eclipse. Como esse é um assunto importantíssimo, eu nem deixei para fazer esse vídeo, essa semana eu já fiz, tá pronto no canal, deixo para vocês, assistam, porque a gente está vivendo momentos muito virados no mundo, possibilidades de conflitos em todos os cantos do planeta Terra, por isso eu resolvi fazer o vídeo com antecedência, que é para todo mundo se organizar, se precaver. E aí depois que vocês assistirem esse vídeo completo, vocês vão entender que na medida em que os dias vão passando, as coisas vão escalando. E isso me preocupa. O que não significa que durante a semana eu não vá falar mais sobre outros detalhes do eclipse do domingo. Mas vamos prestando atenção. Bom, o que isso significa em se tratando de comportamento? Os eclipses são movimentos que deixam a gente muito fora da casinha, eles deixam a gente muito agitados, muito nervosos, disruptivos. O que é disruptivo? Quando você acha que vai numa direção e vai noutra, quando você toma uma decisão, mas depois tem que tomar outra, né? E deixa a gente num estado, digamos, muito primitivo. A gente rebaixa a nossa condição consciente e entra em aspectos muito inconscientes. Então a gente pode dar cada trombada, cada resposta atravessada, sabe? Sentir coisas que a gente não sentia antes. Como é um signo muito relacionado à saúde, saúde física, mental, saúde da natureza, né? Meio ambiente, questões ambientais me preocupam muitíssimo nesse período pré-eclipse, né? E ao redor do eclipse, a saúde dos países, a saúde dos dirigentes que estão tomando decisões importantíssimas nesses próximos dias, em se tratando de todos os conflitos que a gente viu
tendo um certo início de alguma maneira na semana passada. Na semana passada a gente viu Gaza se acirrando ainda mais, dizendo que Gaza e os palestinos não têm nem direito de existir. A gente ouviu isso. Então, uma empreitada ainda mais violenta sobre Gaza, sobre a Cisjordânia, sobre a flotilha e todos os outros barcos e navios que estão ali ao redor de Gaza. É um assunto para se prestar atenção, porque muita coisa está acontecendo nos mares na atualidade. Isso tem a ver com o eclipse de 7 de setembro, que continuam seus efeitos por 6 meses, então a gente ainda está sob efeito de ambos os eclipses, tá? Um que já passou, outro que ainda não chegou. A gente teve na semana passada a questão da Rússia invadindo o espaço aéreo polonês e a Polônia acionando a OTAN como não se fazia desde a Segunda Guerra Mundial. Isso é histórico, isso é imenso, isso é importantíssimo. Semana passada foi uma semana muito agitada, todo mundo se lembra muito bem disso, não só do Brasil, mas no mundo. A situação do Nepal, queda do primeiro-ministro, várias mortes, né, e violentas, mortes violentas. A esposa de um ex-primeiro-ministro foi queimada, o corpo dessa mulher foi, né, é um assunto assim, assustador o grau de violência. Nesse cenário, Israel também atacou um endereço no Catar, onde estavam os negociadores do Hamas, ou seja, se você não tem negociadores para negociar, não se negocia. Isso é uma mensagem muito clara de que não se espera negociação. E tanto os catares quanto os sauditas ficaram enfurecidos com essa situação por uma série de combinados, né, que tinham sido feitos. O Catar é meio zona, espera-se, eles estão construindo o país meio como zona neutra. Como é que acontece um atentado como esse? E várias outras coisas que estão acontecendo. Estados Unidos com navios mirando a Venezuela, Estados Unidos com o Brasil em resposta a tarifácio e a julgamento de Bolsonaro. É muita coisa que está acontecendo no mundo. O mundo está extremamente frenético, isso não é gratuitamente. Nós estamos entre eclipses e o que mais me preocupa nesse eclipse do dia 21 de setembro, que, como eu já falei, já fiz o vídeo, deixei todos os detalhes, mas tem um que me preocupa muitíssimo. E aí vocês vão assistir no vídeo e vão entender que é um aspecto astrológico que acentua toda e qualquer escalada de violência, daqui até o começo de outubro. A gente também, obviamente, vai fazer vídeo de previsão de outubro, não percam, portanto, inscrevam-se no canal e não percam os próximos vídeos, mas é muito importante a gente prestar atenção nesses movimentos, entender os eclipses e entender tudo que acontece nas nossas vidas, seja pessoal ou seja na nossa vida coletiva, tem a ver com esses dois grandes momentos astrológicos. E tem super a ver com a nossa vida pessoal, porque aonde cai o eclipse é ali onde algo importante pode acontecer, porque a gente plantou aquilo, ou algo por desejo, né, ou por destino. Então vale muito a pena a gente entender mais a fundo, né, sobre os significados desse movimento, que vão ditar novos rumos para a gente a partir dessa semana. Bom, meus amigos, muito obrigada pela companhia de vocês, espero que tudo isso tenha feito sentido. Sigamos essa semana com calma e paz no coração, porque se já sabemos que vai ser uma semana de grande agitação, em que a gente vai estar com um lado primitivo muito acentuado, a gente que trabalha autoconhecimento tem que entender o que se passa ao nosso redor e dentro da gente, para a gente saber, para a gente se educar emocionalmente e espiritualmente. Autoconhecimento é sobre isso, é não se deixar à deriva ao sabor de tudo que acontece no mundo entre o céu e a terra. É a gente saber usar essa bússola que nos orienta para a gente conduzir um comportamento não infantil, mas maduro, sábio, adulto diante das adversidades. E assim a gente vai estar ajudando a gente e mais um monte de gente ao nosso redor. É ou não é? Faz sentido? Então, por favor, de novo, compartilhem esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas. Durante essa semana, a gente tem outros vídeos especiais no canal e entre eles a segunda parte de um estudo longo sobre os eclipses no vídeo Significado Oculto dos Eclipses, que é um trabalho imenso. Deixo para vocês, não percam, acho que pode ser muito interessante e vocês vão gostar bastante. Um beijo carinhoso, muito obrigada, que tenhamos todos uma ótima semana, que o céu nos guie, que Mãe Terra nos reconecte e que o amor nos transforme.